Olá! Sentimentos contraditórios, quem não os tem? Todos temos. Nós, seres humanos, aqui nesse planeta, somos uma profusão de sentimentos. Nem todo mundo assume, mas todo mundo já sentiu inveja, já sentiu desconforto, já sentiu raiva. Às vezes eu sinto raiva de coisas que você jamais sentiria. E às vezes eu sinto raiva, você sente raiva de coisas que eu jamais sentiria. Aí está a complexidade de cada um de nós. Às vezes você pode ter um gosto totalmente diferente do meu em relação a N questões da nossa vida, mas a gente pode se dar muito bem. E às vezes a gente pode ser muito parecido um com o outro em relação a inúmeras coisas na vida e a gente não se dá nada bem. Não tem aquela empatia famosa. Não tem, não rola aquilo. Quantas pessoas não sabem lidar com as emoções? As pessoas não sabem lidar com a inveja. As pessoas têm inveja e nunca assumiram que tinha inveja. E, por outro lado, quando alguém tem inveja delas, elas falam aos quatro ventos: fulano de tal morre de inveja de mim. Não sei nem porquê, mas ele morre de inveja de mim e ela morre de inveja de mim. E às vezes, aquela informação nem procede. Às vezes a pessoa nem tem inveja, às vezes é fruto da imaginação dela. Há anos atrás, quando eu li o livro de Limite Zero, do Joe Vitale, em parceria com o Dr. Hyolen, eu vi aquele livro ali e entendi ali, naquele momento, que seria uma tábua de salvação para mim, porque eu era uma pessoa que tinha inúmeros sentimentos totalmente contraditórios dentro de mim. Contraditórios. Eu era uma pessoa, ao mesmo tempo que eu era fácil de lidar e não era mal-humorada, eu era um manancial de contrariedades. E quem nunca? Quem não é? Muitas vezes na vida se contradiz, sentir raiva das coisas, tem inveja, tem conflitos internos, não sabe lidar com as situações, quando houve alguma coisa, às vezes dá vontade de meter a porrada no outro, e não dá para ser assim na vida, né? Não dá para meter a porrada em todo mundo. Então, quantas vezes eu tive isso tudo dentro de mim e não sabia lidar com tudo isso? Não sabia lidar com esse manancial de efervescente de sentimentos, às vezes totalmente desconstrutivos. Eu tinha, às vezes, eu sentia que às vezes eu tinha um mal-estar gigante dentro de mim. E tem muitas pessoas que sabem lidar com isso, vivem com isso numa boa, e tem outras pessoas que não. Eu era uma pessoa que não me dava bem com esses sentimentos que eu tinha, com essa profusão de contrariedades internas. E aí eu fui para a prática do Ho'oponopono, porque já logo no primeiro capítulo eu entendi que aquele livro seria uma espécie de tábua de salvação para mim. Aquele ensinamento me colocaria no caminho da ordem divina. E foi o que aconteceu na minha vida. Foi o que aconteceu na minha vida e eu dou graças ao dia que eu trouxe a prática como uma verdade absoluta, como diária. Diária. No meu silêncio, 99% das pessoas que estavam ao meu redor, elas não sabiam da prática. Eu ficava no processo constante de limpeza de memórias, contínua. E as pessoas nem imaginavam que eu estava na prática. Sentimentos discordantes vinham e eu estava em constante processo de prática. Eu comecei a aprender a lidar muito mais facilmente com as energias que trafegavam no meu campo. E a partir dos estudos mais profundos da mecânica quântica, da física quântica, eu entendi. E quando eu consegui associar o campo eletromagnético ao Ho'oponopono, aí as coisas se tornaram muito mais fáceis de serem entendidas. Tudo que eu estou emanando eu recebo de volta. Não é algumas coisas. Não é de vez em quando. É todo o tempo. Nós estamos emanando emoções todo o tempo.
Não dá para a gente falar, tá na prática do Ho'oponopono, você é zen 24 horas por dia, todos os dias. Isso nunca ocorreu comigo. Não. Há dias, tem dias que você tá muito bem, tá muito tranquilo, e tem dias que você não tá lá aquelas coisas. E tem dias que você não tá afim de conversa. Como eu digo aqui em casa, zero, sabe, não quero falar nada com ninguém aquele dia, sabe, poucas ideias, sabe. Então a gente vive essa série no nosso dia a dia. A gente vive, tem dias assim, e tá tudo bem. Quando a gente entende tudo isso e a gente vai para a prática dessas orações da Morna Simeona, quando a gente faz a petição ao Divino Criador, que eu aprendi, como eu já falei para vocês inúmeras vezes com a professora Regina Tavares, a petição ao Divino Criador com gotas de orvalho, que abriu um leque exponencial para tudo que eu sentia. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho toda a raiva que eu senti hoje na hora que eu estava conversando com meu marido. Transmute todas essas energias a mais pela luz. E assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. Alguns sentimentos discordantes com a minha mãe, com meus filhos, com alguém que eu ouvi algo que aquilo não fluiu comigo. Alguma coisa que eu senti totalmente discordante. Posso falar inveja? Eu senti inveja de uma pessoa, senti inveja e fiquei com raiva por ter sentido inveja. Quem nunca? Fiquei com raiva. Mas eu fiquei com raiva de mim, porque eu senti inveja. Mas por que eu fui sentir inveja? Não é? Pra quê? Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho toda essa inveja, todo esse sentimento discordante, toda essa raiva que eu senti de mim mesmo. Transmute todas essas energias a mais para a luz. E assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, te amo. Gente, é um leque, é um precedente que essa petição abre na nossa vida gigante, gigante. Todos os leques da nossa vida são abertos a partir de Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho. E você abre seu coração para o divino. E o divino transmuta todas essas energias que conflitam com você na mais pura luz. Porque é tudo sobre nós. Nós vemos o mundo a partir dos nossos sentimentos. Vemos o mundo a partir do nosso olhar, daquilo que está no nosso banco de dados, profundamente enraizados no nosso solo subconsciente. E é muito fácil de entender e ao mesmo tempo um pouco complexo de entender. Mas a partir do momento que você entende, tudo flui na sua vida na ordem divina. Então as coisas fluem na nossa vida na ordem divina quando a gente sai de lado e passa a deixar o divino atuar no nosso mundo. E como é que a gente deixa o divino atuar em nosso mundo? Nesses momentos nossos de desconexão, de conflitos internos, de raivas veladas, de sentimentos que você nem imagina porque você sentiu aquilo e você não sabe nem que nome dar aquele sentimento, mas você sentiu. E você sabe que não te fez bem. Mesmo assim, você vai para a prática. A oportunidade é incrível, é o divino que transmuta. Então não vamos mais deixar para lá as memórias que a gente pode ser transmutadas hoje. O professor Dr. Hewlett, ele era claro, ele era um constante processo de limpeza de memórias diária. Ele era a prática diária, ele vivenciava continuamente a prática. Morna Simeona vivenciava a prática. Por isso que eu falo que o Ho'oponopono é um estilo de vida, porque a gente passa a vivenciá-lo. Vivenciar o estilo de vida. Nos momentos mais incríveis da nossa vida, a gente está felizona, está tudo bem. E graças a Deus, hoje eu vivo mais feliz do que nesses dias de sentimento contraditórios. Mas quando eles surgem, eu não adio a limpeza de memórias, jamais. Continuo no processo. Mesmo quando existem sentimentos conflitantes em mim que nem eu entendo por que eles estão surgindo no meu dia, mas agradeço e dou ao divino
essa limpeza e o divino transmuta na mais pura luz todos esses sentimentos contraditórios que às vezes, como eu já disse para você, nem a gente nem entende porque sentiu. Não tô sabendo lidar com esse sentimento. Não estou sabendo, Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho, eu não estou sabendo lidar com essa energia, com esse sentimento contraditório, não está me fazendo bem, transmute todas essas energias na mais pura luz, e assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Quantas vezes você sentiu no seu coração, ou gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Muitas pessoas perguntam, como é que se faz gotas de orvalho? Repetindo algumas vezes por dia gotas de orvalho é uma das formas de se praticar gotas de orvalho. Sim. Então é sobre essa singularidade, entender um pouquinho desse sentimento, desse campo eletromagnético que a gente está emanando todo o tempo. Energias. Quando você está rindo, você está se divertindo, você está fazendo o que você está fazendo com alegria, com leveza, com sentimento de tranquilidade no seu coração, você está emanando para o seu campo tranquilidade, alegria, bem-estar, bem viver. Você vai trazer de volta, o campo vai trazer tudo isso, o universo vai trazer tudo de volta para você. O que você emana, você traz de volta. Isso é simples de ser entendido. Tenho isso no meu curso, Despertar para uma Vida Sem Limites. Lá tem muito sobre o Ho'oponopono, muito sobre a metafísica como um todo, com o olhar do Ho'oponopono. Então, gente, é sobre isso, essa facilidade. A gente passa a perceber com muita facilidade e deixa de se julgar. Sai do lugar do julgamento, de se cobrar por ter sentido, se culpar por ter sentido, se torturar mentalmente por aquelas coisas que ficam girando no seu campo, na sua mente. E a vida passa a ser mais alegre, feliz e divertida. Isso eu tenho certeza, e inúmeras pessoas que estão comigo já faz tempo aqui no canal também podem dizer a mesma coisa. Você lê nos comentários de inúmeras pessoas aqui que estão comigo, que sentem uma alegria, um bem-estar incrível depois da prática do Ho'oponopono, principalmente, né, queridos e queridas, depois da prática de gotas de orvalho e lápis com borracha, nossa varinha mágica. Então, não fique se torturando mentalmente e nem se culpando por ter sentido, porque quem nunca, não é? Quem nunca? Sobre todos os aspectos que eu falei aqui no canal. Quem nunca? E é sobre isso. Sobre isso. Então, quando a gente está em paz, quando a gente está de boa, quando a gente está incrivelmente se sentindo bem, a gente sabe que o Divino Criador é conosco. E é uma certeza que você adquire. Sabe como uma das maiores bênçãos do Ho'oponopono? É uma certeza intransferível, inabalável, incrível, abençoada, de que o divino é contigo. E é contigo o tempo todo. Não é lá de vez em quando. Não é lá quando ele está lá disponível. Quando ele tem um tempinho para você, como eu achava que era antigamente. Sei lá, quando o divino tiver um tempo para mim. Mas não, é todo o tempo todo. Em ti ele habita. E você é muito abençoada, você é muito abençoado, você é muito querida, muito querido, você é muito amada, muito amado. E como diz a minha nora Isabela, muito mimada, muito mimado pelo divino. E assim é. Um beijo para você. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Pega tudo isso que eu falei para você, todas as energias conflitantes, discordantes, desarmônicas, de raiva, ódio, todo sentimento que não coopera com a sua evolução, transmuta na mais pura luz. Tem limpeza de memórias de 1 hora aqui no canal. Tenho 108 vezes e várias petições ao Divino Criador com gotas de orvalho. Fora as orações de Mona Simeona e fora as outras orações minhas aqui no canal. É só você parar um pouquinho e se permitir alguns minutos por dia vivenciar essa limpeza de memórias
de acordo com o sentir do seu coração. Um grande beijo novamente. Eu te envio a plenitude do amor divino para curar, iluminar, abençoar e fazer prosperar a sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos. Todo o povo brasileiro, todo o Brasil, toda a humanidade, todo o planeta Terra, toda a vida e todo o campo da criação. Assim é. Grande beijo para você.